Sem reticências. Olá! Esta edição do programa Sem Reticências traz uma entrevista com o reconhecido deputado federal Jorge Bittar. Na pauta do nosso bate-papo, assuntos como as CPIs da Petrobras, aspectos positivos e também negativos do governo petista e investimentos federais realizados no estado do Rio de Janeiro estão em voga. Além disso, o deputado fala da democratização das mídias e do marco regulatório da TV por assinatura, sobre o qual é autor da lei. Confira. Jorge Bittar iniciou sua carreira política em 1992, quando foi eleito vereador no Rio de Janeiro com 125 mil votos, se tornando o vereador mais votado do Brasil. Hoje, como deputado federal, ele faz uma análise sobre os anos do governo petista, partido do qual faz parte. Se eu tivesse que eleger um único ponto fundamental nesse período do governo Lula e agora governo Dilma Rousseff, eu apontaria o tema distribuição da renda e redução das desigualdades sociais. O que aconteceu no Brasil nesses últimos 12, 13 anos foi algo absolutamente fantástico, né? Fantástico. Veja que o mundo está em crise, a economia americana, desde 2008, com a crise lá do sistema habitacional, chamado subprime americano, vem andando de lado ou para trás e não para frente. A economia europeia mergulhou numa crise profunda, fruto da predominância de um sistema financeiro globalizado e não controlado, não regulamentado. Nós temos um processo de concentração de renda intenso nos Estados Unidos, na Europa e muitos outros países, e, ao contrário disso, aqui no Brasil, nós vivemos um processo permanente de melhoria na distribuição da renda. 40 milhões de brasileiros deixaram a linha da miséria para poderem ter direito ao trabalho, à renda e poderem ter direito ao consumo também, verdadeiramente. Isso foi feito com o aumento contínuo e sistemático do poder aquisitivo do salário mínimo. O salário mínimo valia menos do que $100, hoje vale $360. Né? Houve uma melhoria considerável do acesso ao crédito às pessoas, houve uma verdadeira explosão do acesso ao crédito na sociedade brasileira, e os índices de inadimplência, exatamente porque as pessoas estão trabalhando e tendo renda, se encontram em níveis absolutamente administráveis, digamos assim, absolutamente normais. Houve também programas para as famílias em situação de risco, como é o caso do Bolsa Família, né, que permite que aqueles que estão na linha da miséria, que às vezes não têm nem recursos para se alimentar, ou que não têm recursos até para pegar um ônibus e procurar um emprego, possam ter mais dignidade. E houve uma série de outros programas de alto alcance social, como é o caso do Minha Casa, Minha Vida, habitação popular, né? Mais de 1.600.000 unidades, a caminho de 3.400.000 unidades. O programa Luz para Todos, que levou luz a milhões de brasileiros, sobretudo nas áreas rurais, né, que viviam apenas com um lampião, e muitas outras ações dessa natureza, como é o caso do ProUni nas universidades privadas, como foi a expansão das universidades federais, a enorme expansão do ensino técnico federal, enfim, tudo isso, programas de elevadíssimo alcance social que melhoraram a distribuição da renda, melhoraram a vida dos brasileiros, projetaram a imagem do Brasil enquanto uma nação próspera e que no sistema mundial passa a ser um protagonista, passa a ter um papel importante, não só na América Latina, mas através do G20, nas grandes decisões mundiais. Ou seja, a nação brasileira hoje vive um momento todo especial e essa é a marca principal desse período histórico de Lula e Dilma Rousseff. E o aspecto negativo do governo deles? Olha, eu não diria que haja algum aspecto negativo. Eu diria que ainda há muitas coisas por serem realizadas no Brasil. O Brasil viveu séculos, na verdade, um verdadeiro abandono. Desde 1500, quando os portugueses aqui chegaram, até 1800, o Brasil era uma espécie de uma grande fazenda, né?
Foi com a chegada da família real que o Brasil começou a caminhar no sentido de se tornar uma nação. Mas viveu ainda períodos de oligarquias, períodos curtos de democracia, com intervenções militares na nossa vida, como foi o caso da ditadura de 1964. E agora vivemos um período próspero de democracia. E, por conta disso, estamos, de alguma maneira, resgatando aquilo que não foi feito no passado. Por falar em governo, Bittar opina sobre as CPIs da Petrobras, um dos assuntos mais discutidos atualmente. Olha, eu acho que as CPIs são instrumentos importantes dos parlamentos, né? Do governo federal, do Parlamento Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, das Assembleias Legislativas, das Câmaras dos Vereadores. Mas têm que ser utilizadas com muito critério, né? Eu, sinceramente, com relação ao tema Petrobras e a própria CPI, ou as CPIs que se tentam construir em torno do tema da Petrobras, elas estão fortemente contaminadas pela dinâmica eleitoral, né, efetivamente. E aí isso acaba prejudicando o trabalho de investigação. Veja bem, diariamente nós temos novas informações da ação da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, apurando eventuais irregularidades, né, ali existentes. E temos a mídia repercutindo, às vezes até de maneira viesada, porque eu acho que grande parte da mídia brasileira tem uma posição contrária ao governo federal e está fazendo a disputa política e eleitoral, efetivamente. Eu vou citar o exemplo mais visível dos problemas da Petrobras, dos supostos problemas da Petrobras, que foi a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A Petrobras comprou essa refinaria em meados, em torno de 2005, 2006, eu não me recordo agora a data precisa, mas num momento em que havia um determinado cenário, em que a Petrobras disse, olha, eu tenho excedente de petróleo, eu vendo esse petróleo barato lá nos Estados Unidos. Por que eu não levo esse petróleo para os Estados Unidos, compro uma refinaria nos Estados Unidos, processo esse petróleo pesado e vendo os derivados de petróleo que tem um valor muito maior. Eu fico com uma margem de lucro muito maior. Porque quando eu vendo o produto primário, o óleo cru, ele tem um valor relativamente pequeno, portanto a minha margem de lucro é pequena. Quando eu processo isso e vendo gasolina, querosene, óleo para lubrificante e coisas dessa natureza, isso adquire, evidentemente, uma margem de lucro muito maior. Então, foi algo... observando essa compra hoje, você pode falar, realmente ela comprou para fazer óleo pesado e para processar óleo pesado e não processou óleo pesado. Mas porque o cenário mudou profundamente de lá para cá. É muito fácil se fazer uma análise a posteriori. A compra de Pasadena, naquele cenário então existente, com as informações existentes naquele período de 2005, foi absolutamente correto. Outro tema recorrente para o PT é o chamado mensalão e a condenação dos mensaleiros. Olha, o Lula, da sua forma direta e muito especial de se referir aos temas, ele disse que o julgamento do mensalão foi 70% político e 30% técnico-jurídico. E eu acho que ele está certo. Veja bem, eu acho que houve, eventualmente, isso foi apurado, seja pela Polícia Federal, seja por outros órgãos, alguns desvios de conduta no que diz respeito a isso, né? Uso de caixa 2, por exemplo, evidente, constatado o uso de caixa 2 em financiamentos políticos eleitorais, isso deve ser objeto de punição. Agora, quando se inventa a teoria do domínio se inventa ou se traz para cá algo que é absolutamente inusitado no direito brasileiro, a chamada teoria do domínio do fato, que faz com que, o fulano lá, o Zé Disseu, era o chefe da Casa Civil, então todas as pessoas que de alguma maneira, em algum momento se encontraram com o Zé Disseu, né, estão ligadas a ele e formam uma quadrilha. Não, isso é algo sem que haja provas materiais para justificar a formação de quadrilha. Um outro aspecto que denota o conteúdo político, o tratamento desse tema dito do mensalão, né, com relação ao tema do mensalão mineiro. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que foi severo, em que o próprio Joaquim Barbosa, presidente, né, ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, diz que ampliou as penas para evitar a prescrição
né? E para, de maneira mais dura, punir essas pessoas, porque ele foi o relator desse processo. Então, o mesmo STF desmembra o processo do Mensalão Tucano e o remete para a primeira instância, sabedor que haverá prescrição de prazos e que provavelmente os envolvidos não serão punidos. Ora, eu poderia citar outros elementos. No próprio STF havia uma fila de processos, né, históricos a serem julgados e, de repente, se pensou o processo do Mensalão, se trouxe aqui para frente, né, para ser julgado, quando havia outros que estavam na frente. O próprio processo do então presidente Collor, né, que acaba de ser julgado agora, 20 e tantos anos depois do Collor, e Collor acaba sendo absolvido efetivamente. Então há vários pesos e várias medidas nesse processo. Houve sim uma componente política. A grande mídia brasileira queria desgastar a imagem do Partido dos Trabalhadores, verdadeiramente. Repito, se houve alguns equívocos de algumas pessoas pertencentes ao meu partido, eu acho que essas pessoas devem pagar por isso. Mas eu acho que houve um julgamento que saiu dos trilhos da boa técnica jurídica para se tornar um fato político. Por falar em mídia, Jorge Bittar fala da grande concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos no Brasil. De concentração hoje da propriedade dos meios de comunicação nas mãos de poucas famílias no Brasil. Temos ainda pouca produção regional, ou seja, não temos uma diversidade de produção de informação e de disseminação de comunicação na sociedade brasileira que esteja à altura do que nós queremos enquanto democracia. Então, para isso, nós temos que ter uma reforma no sistema de comunicações brasileiro, ou seja, uma melhor regulamentação, que nada tem a ver com censura, né? Tem a ver, sim, com uma maior diversidade de produtores de comunicação, de disseminadores de informação, de debatedores sobre os temas da sociedade, para que as pessoas possam formar sua opinião a partir de uma diversidade de fontes e não apenas a partir dos donos da mídia. Eu mesmo, como parlamentar, venho trabalhando esse tema. Por exemplo, acabo de apresentar um projeto de lei que obriga que de todos os recursos públicos para comunicação e publicidade, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, pelo menos 30% desses recursos sejam destinados às micro e pequenas empresas de comunicação, a chamada mídia alternativa, que são as novas empresas da internet, né, os novos provedores de conteúdo na internet, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias e assim por diante, aqueles que nos ajudam a disseminar a informação. Na condição de representante do povo, o deputado cita o que mais de importante foi realizado no estado do Rio com recursos do governo federal. Arco Rodoviário do Rio de Janeiro. É uma rodovia que vai de Itaguaí até a região ali de Manilha, que é distrito de Itaboraí, onde passa a BR-101 no seu trecho norte, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então é um arco que permite a integração de todas as rodovias federais aqui no Rio de Janeiro, descongestionando o trânsito da Avenida Brasil, da linha vermelha e permitindo que o sistema de logística possa funcionar melhor, com menores custos e tal. É verdade que o governo do estado vem fazendo com que esse projeto se arraste durante um período para além do que é razoável. No caso, o trecho do governo do estado, com recursos federais, é um trecho de cerca de 70 quilômetros que já está há 6 anos em construção. Eu considero isso um tempo demasiado, mas em algum momento vai sair. Os recursos que a União colocou para transportes e mobilidade, a expansão do metrô, os BRTs aqui no Rio de Janeiro, urbanização de favelas. Eu mesmo, durante 4 anos, fui secretário de habitação da cidade do Rio de Janeiro. Investimos 2 bilhões de reais em urbanização de favelas com o programa Morar Carioca. Fomos campeões nacionais do Minha Casa Minha Vida, né? 60 mil unidades habitacionais contratadas. Fomos a cidade que mais promoveu Minha Casa Minha Vida. Tudo isso são recursos federais em grande monta. E que ainda está por vir desses recursos? O que você acha que ainda falta para ser investido aqui no nosso estado? O que nós precisamos ainda aqui? Para isso já eu acho que nós precisamos
de uma maior participação do governo federal no sistema de trens do Rio de Janeiro, porque a mobilidade urbana é fundamental. O sistema de trens beneficia 7 a 8 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, e transformar o sistema de trens em metrô de superfície é um verdadeiro sonho, né, que pode melhorar muito o deslocamento das pessoas. As pessoas às vezes gastam 2, 3, até 4 horas para se deslocar da sua casa para o local de trabalho. Então, investir mais nos trens. Transformar em metrô não é só trazer trens novos da China, reformar as estações, acabar com os cruzamentos em linha, onde volta e meia há desastre e reduz a velocidade dos trens, sistemas de controle para garantir velocidade, estações confortáveis, seguras, como são as estações do metrô para as pessoas. Isso significa transformar o sistema de trens num serviço com a mesma qualidade do serviço de metrô. Por que você acha que esses recursos ainda não vieram para os trens, por exemplo? Eu acho por falta de iniciativa, a meu ver, do governo estadual, no sentido de priorizar esses investimentos. Antes de se tornar político, Bittar foi presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. E hoje ele fala como enxerga as ações dos sindicatos para com os profissionais que representam, principalmente tratando da interatividade através da internet. Eu fui presidente do Sindicato dos Engenheiros durante 2 mandatos aqui no Rio de Janeiro e fizemos sem nenhuma falsa modéstia, fizemos uma gestão muito boa naquela época, dinamizamos muito o sindicato. Isso foi ainda até o final dos anos 80, então nós não tínhamos ainda a internet como temos hoje. A internet, a banda larga, nos propicia um grande potencial de comunicação. As nossas entidades representativas lutam por questões salariais, lutam por condições de trabalho, lutam pela dignidade profissional, e elas têm que ter canais com seus associados ou com seus representados, através dos quais ela possa, de alguma maneira, dizer o que está sendo feito, comunicar os direitos desses profissionais e debater os grandes temas da administração e os grandes temas do país. Não poderíamos terminar essa entrevista sem falar em eleições. O deputado fala que será candidato à reeleição. O senhor pensa em concorrer a algum cargo político? Olha, eu sou deputado e, em princípio, serei candidato à reeleição. Como deputado, atuo na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, atuo no tema do orçamento, que é um tema sempre caro para os administradores, sobretudo os administradores públicos, né? Eu me tornei um bom conhecedor dos temas do orçamento público brasileiro, desde que fui vereador aqui no Rio de Janeiro, então participo ativamente, já fui relator do Orçamento Geral da União e como parlamentar apresentei diversas matérias, já temos matérias aprovadas. Eu me refiro ao novo marco regulatório, por exemplo, da TV por assinatura no Brasil, que introduziu cotas, né, a obrigatoriedade de veiculação de conteúdo brasileiro, produção audiovisual brasileira, até nos canais internacionais também. Todos aqueles que têm TV por assinatura já devem ter percebido esse tipo de coisa. Isso está gerando empregos de qualidade, promovendo a cultura brasileira, porque há também novos mecanismos de financiamento público. Houve uma explosão das produtoras independentes, muitas delas aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos grandes centros produtores de audiovisual do país. Atuo em setores ligados à questão da infraestrutura urbana, como já fui secretário municipal de habitação, enfim, hoje conheço bastante bem os temas do saneamento, da produção habitacional, da mobilidade urbana e de outros temas importantes de nossas cidades. Então eu diria que eu sou, neste momento, um pré-candidato à reeleição a deputado federal. Tá certo, deputado. Obrigada pela sua presença. E você quer deixar uma mensagem para os administradores ou para o público em geral que está nos assistindo? Olha, eu acho que nós passamos por um período da vida pública nesse país em que as pessoas estão querendo mais. Eu acho que o advento eu já me referi à internet, à banda larga, aliás, essa é uma das coisas pelas quais eu luto. Ampliar a banda larga, cobrar dessas empresas a melhoria da qualidade desses serviços também, né, que a população
cobra muito, reduzir as tarifas e tal. E cobra com propriedade, né? Com absoluta propriedade. Nós temos que cobrar mesmo, né? Ter um serviço de melhor qualidade, melhores preços, a tributação é muito alta também no setor de telecomunicações e tudo. Mas o advento da internet e uma série de outros elementos que transformam a sociedade brasileira faz com que as pessoas se tornem cada vez mais exigentes. As pessoas melhoraram sua renda, como eu disse aqui, nos governos de Lula e Dilma, mas as pessoas querem mais, elas querem educação pública de qualidade, querem que o sistema de saúde público funcione verdadeiramente. E aí o programa Mais Médicos ajudou muito, sobretudo nas áreas mais periféricas, onde os médicos mais especializados, os médicos brasileiros não queriam ir trabalhar, isso melhorou muito a atenção primária, a atenção básica de saúde. Mas eu acho que aquelas manifestações que ocorreram no ano passado, algumas delas continuam a ocorrer, significa que a sociedade quer uma participação maior e exige mais, sobretudo na melhoria da qualidade de vida de nossa cidade. E aí eu acho que os administradores têm um papel importante, né? Como profissionais especializados, seja no setor público, seja no setor privado, eles podem e devem gerar uma grande contribuição até para que a vida política brasileira possa rejuvenescer. Porque todos aqueles, mesmo que criticam os políticos, sabem que a gente não pode viver sem a política, porque é através da política que nós elegemos governantes, parlamentares. O que nós precisamos é depurar o processo político, colocar gente séria, gente honesta, gente capaz nesses lugares e que tenha sensibilidade para esses clamores da sociedade. E eu acho que esse futuro está se tornando cada vez melhor. Eu acredito no fortalecimento da democracia brasileira. E o programa Sem Reticências fica por aqui. Até a próxima!